Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Estamos aqui no nosso quarto dia, né, de devocional, nas segundas-feiras, baseado em um dos textos da Bíblia NVT 365. E desta feita, hoje a gente vai falar a respeito de um texto que hoje é dia 5, né, de setembro. A gente vai falar a respeito de um texto que está em 2 capítulo de número 8. Hoje, um dos textos sugeridos, né, da Bíblia 365 da NVT, é o texto de 2 capítulo 8, do 1 ao 15. Mas a gente vai tratar, para não se estender, a partir do versículo de número 12, e a gente vai contextualizar bem brevemente, de uma forma bem simples, a respeito do que Paulo está querendo dizer e trazer algumas reflexões para o nosso dia nesta manhã. Amém, meus irmãos? Então, começando a respeito do texto, nós vamos ler aqui do 12 até o 15, ok? E depois a gente vai entrar para a parte de aplicações e verdades para nossa vida. Versículo 12 do capítulo 8 de 2 Coríntios. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Não que sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. Quero dizer apenas que deve haver igualdade. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os que passam por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Assim haverá igualdade. Como dizem as Escrituras, para aqueles que muito recolheram, nada sobrou, e para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Meus irmãos, nós sabemos que a carta aos Coríntios, tanto a primeira como a segunda, né, foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E interessante que na segunda carta aos Coríntios, Paulo ele conta um pouco da sua trajetória, conta um pouco da sua vida como apóstolo de Cristo, não é verdade? E interessante que ele traz as suas credenciais apostólicas para que o povo entenda quem foi que o chamou e se estão em dúvida em relação ao seu apostolado, né? Porque foi posto à prova o apostolado de Paulo, né? Por alguns hereges que surgiram, alguns falsos apóstolos, enfim, até cartas falsas aderindo aos apóstolos, né? Como sendo dos apóstolos, como sendo de Paulo, foi propagada ali em Corinto, né? Então, a segunda carta, ele traz essa defesa de Paulo do seu apostolado, não é verdade? Então, como é que eu posso dizer? Paulo, na segunda carta, ele se preocupa muito com essa questão de trazer alguns detalhes da sua vida, tá? Apostólica, da sua trajetória, dizer que Jesus aparece para ele, né? Contar uma experiência que ele viveu em termos de visão, não é verdade? E também deixar claro para eles que quando ele está com os, a igreja de Corinto, né, quando ele está presente fisicamente, ele não quer falar de forma dura, porque era uma outra acusação do apóstolo Paulo. Acusavam ele de, nas cartas, ele ser duro, ele ser firme, mas na presença ele, de certa forma, ser falso, né? Porque trata com amor, com doçura, entre aspas, né? Ou melhor dizendo, né? Mas, assim, ele diz que na presença
dos Coríntios, ele não quer trazer julgo, trazer, né, algum tipo de cobrança ou até mesmo de trazer algum tipo de disciplina, porque ele quer colher dos frutos, não é verdade? Ele quer compartilhar a comunhão ali com os irmãos e não quer trazer esse tipo de questão que ele trata nas cartas, né? Até porque também ele passa pouco tempo, né, geralmente com as igrejas que ele funda por causa da questão de que ele não foi chamado para ser um pastor fixo, né, numa igreja, ele foi chamado para abrir congregações, para ser um evangelista, né, aquele que funda uma determinada igreja, mas ele crava ali as suas estacas e deixa presbíteros ali para cuidar do rebanho do Senhor, não é verdade? E chegando no capítulo 8, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre uma questão importante, que essa questão, meus irmãos, eu quero tratar hoje nessa devocional, eu quero tratar essa questão da generosidade. Por quê? Porque essa questão da generosidade, do cuidado com os pobres, essa questão do cuidado com os necessitados é uma questão que, desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus tem uma preocupação com esse povo. Pela glória de Deus que eu sou pobre. Aleluia. Mas, assim, ah, brincadeiras à parte, Deus tem uma preocupação desde o Gênesis ao Apocalipse. Por que eu falo desde o Gênesis ao Apocalipse? Porque a gente vê relatos desde o livro de Gênesis que o cuidado de Deus para com o seu povo, e especialmente com uma população em especial chamada de pobres. Natan, mostra em Gênesis a questão do povo que começou a passar fome, passar necessidade, e Deus levanta um homem para que a terra seja amparada por intermédio desse homem chamado José. E principalmente a questão da família de José, na verdade, a família de José, ela tá passando fome. Lembra-se que o faraó tem aquele sonho, 7 anos de fome, 7 anos de bonança. E José interpreta aquele sonho e ele é levantado como governador do Egito. E o que ocorre com isso? Ocorre que, através disso, Deus salva o seu povo, salva os pobres, digamos assim, que estão passando necessidade, não é verdade? E não só eles, mas alcança toda a terra, a população que tinha naquela época, ok? Então, aí nós vemos no Êxodo a entrega das leis, e dentro dessa entrega das leis, Paulo cita aqui um texto que está em Êxodo, Êxodo 16, 18, que ele cita aqui no final. Para aqueles que muito recolheram, nada sobrou. E para aqueles que pouco recolheram, nada faltou. Paulo está citando um texto que Deus, ele é aquele que, tanto que colhe muito como que colhe pouco, ele não passará necessidade. Aquele que tem muito, que recolheu muito, não vai sobejar. E aquele que recolheu pouco, não vai faltar. Porque Deus é quem dá, Deus é quem abençoa. Entende? Mas o que eu quero tratar aqui é a questão da generosidade com cuidado que Deus tem para com o pobre e com o necessitado. Meus irmãos, eu não estou falando pura e simplesmente daqueles que são crentes, tá? Mas é claro que, dentro desse contexto, Paulo está falando de uma determinada população específica, determinada parte específica. Ele está falando da igreja da Macedônia, do povo cristão da Macedônia. Por quê? O povo da Macedônia está passando por dificuldades e eles são generosos, né? Eles abriram a mão, eles doaram o que não tinham, ou melhor, o que tinham, tá? Eles não ficaram mais necessitados porque doaram. Pelo contrário, Deus está dizendo, por intermédio de Paulo, que
o pessoal, o povo da Macedônia, passa por aflições que os coríntios não têm, porque os coríntios têm uma vida estável financeiramente, têm condições, têm recursos, mas o povo da Macedônia não tem. Mas eles abriram mão de ter um pouquinho mais, né, para poder ser generosos. Eles foram generosos e eles não doaram com o intuito de ter alguma coisa em troca. Isso é generosidade. Generosidade é você abrir mão de alguma coisa, né? Você doar deliberadamente, mas não com o pensamento de ter algo em troca. Pelo contrário, você doa generosidade porque vê a causa, vê a situação e você quer contribuir para que aquela pessoa seja amparada ou aquela causa seja amparada. Entendeu? Então, o que que Paulo está dizendo? Meus irmãos, o pessoal da Macedônia passam por necessidades, mas eles são generosos. Então, agora é o momento de vocês também abrirem os cofres, né? Abrirem a mão, né? Para poder abençoar. Paulo, ele está dizendo que tudo que vocês derem vai ser aceitável. Mas tem um detalhe importante: vocês têm que dar o que vocês têm, não o que vocês não têm. Porque não adianta também, né? Paulo está dizendo, não adianta vocês pegarem o que vocês não têm e dar, e ficar sem. Você entende? Que a generosidade, o que que é a generosidade? O que é você ajudar o pobre necessitado? É você ter duas capas, dar uma. É você ter dois pacotes de arroz, dar um. É você ter dois pacotes de feijão, dar um. Entende? É você abrir mão de ter sobras, ok? De sobejar muitas vezes, para abençoar aquele que não tem nada. Entende? Então, o que Paulo está dizendo? Não é para você tirar o pão dos seus filhos, né? Digamos assim, não é para você tirar o seu pão, né? Para dar a outra pessoa e você ficar sem passar fome, necessidade. Não, não compensa. É trocar seis por meia dúzia. Isso não é generosidade, né? Isso, na verdade, é tolice, né? Agora, quando você tem para dar, e os coríntios tinham, pelo que Paulo está dizendo, eles tinham condições, você tem que ser generoso. Abra a mão disso. Abra a mão da sobra, abra a mão de sobejar, né? Para que outro seja abençoado, porque o outro não tem nada, está passando necessidade. Veja que Paulo está pedindo uma contribuição, uma ajuda, para que os coríntios sejam generosos, traz a questão da Macedônia, para trazer esse contraste com eles, ok? Dos macedônios, né? E o que que ele faz? Ele faz esse paralelo para que eles abram mão, sejam generosos. Ele diz: olha, eu quero que vocês doem por generosidade, não por obrigação, não porque eu estou obrigando vocês, ok? Não porque eu estou dando um decreto, uma ordem que vocês têm que doar. Não. É por amor, por generosidade. Abra mão por generosidade. Eu estou citando um exemplo aqui de quem tem menos que vocês e abriram mão, foram generosos, tá? Então, assim, o que que eu quero trazer hoje para nós, para não ser extenso aqui nessa devocional, é que o Senhor, ele tem uma preocupação muito grande e específica com a população pobre, com a população carente, tá? E eu não estou falando aquele pobre, aquele carente que fica chorando misérias, tá? Não é isso a proposta aqui, ok? Que sempre está passando necessidade, sempre está carente, porque ele simplesmente ele quer ser abençoado, né?
pelas outras pessoas e não quer ir atrás trabalhar. Não é isso que eu estou dizendo, tá? É que sabe aquela pessoa que já se acostumou a receber doação, né? A gente trabalhou na rua, a gente sabe. Tem muitas pessoas que eles preferem morar na rua porque alguém ajuda, alguém tal, do que eles irem trabalhar, do que eles irem atrás de uma casa para você alugar, para você constituir a sua família ali, né? Você ir atrás de emprego, colocar comida na mesa. Não, eles preferem morar na rua, porque eles ganham tudo. Entendeu? Tem roupa, tem calçado, tem comida, né? Tem cobertor, enfim. A gente viveu isso na pele, a gente saiu na rua e a gente viu isso. Não é esse tipo de pobre, não é esse tipo de pessoa carente que eu estou dizendo, né? Eu estou falando daquela pessoa. Desculpa. Eu estou falando aquelas pessoas que verdadeiramente elas estão lutando, elas estão remando, mas elas estão confiadas no Senhor e elas não têm mesmo. Por alguma situação que ocorreu, há pessoas que elas estavam trabalhando, mas ficaram desempregadas na pandemia, por exemplo, e estão procurando emprego, estão atrás, mas não conseguem. E as contas chegam, né? E a comida vai embora. Entende que há situações específicas. É esse pobre, é esse necessitado que o Paulo está dizendo. É essa necessidade que nós temos que amparar. Meus irmãos, não há quem não tenha tanto que não possa passar necessidade, e não há quem tem tão pouco que não pode abrir mão de alguma coisa, que não tem um pouquinho lá para compartilhar. Porque tem pessoas que verdadeiramente elas não têm nada. Verdadeiramente elas não têm nada. É esse apelo que Paulo está dizendo para que haja igualdade, porque da mesma forma que hoje eu tenho, amanhã eu posso estar necessitado. Então, o que nessa manhã nós temos para essa semana, esse devocional? Meu irmão e minha irmã, entenda, o Senhor tem uma preocupação muito grande e clara nas Escrituras com a população pobre e carente. E ele vai usar a minha, a sua vida. É nós que temos que ter esse sentimento de generosidade. Não vai descer um anjo do céu, tá? E ir atender essas pessoas que estão necessitadas. Como não vai descer um anjo do céu quando eu estou necessitado e vir atender a minha demanda? Pelo contrário, o Senhor vai usar pessoas. E porque eu sou generoso, também o Senhor vai a levantar pessoas generosas que vão me ajudar no momento de dificuldade. Porque eu não estou isento. Eu não estou isento. Porque a enfermidade pode chegar, o desemprego pode chegar. Meu querido, agarre essa causa de ser generoso. Natan, já sou generoso, eu abençoo meu próximo. Glórias a Deus, continue fazendo isso. Porque essa causa não é nossa, essa causa é do Senhor. O Senhor tem uma preocupação. Leia as Escrituras, examine elas. Ao longo de toda a Bíblia, toda a Escritura do Senhor tem cuidado, um cuidado especial. Lembra-se quando Deus dá as leis? Olha, quando você pegar lá na sua colheita, deixa os milho que cai no chão, deixa lá. A plantação cai, o que cai no chão, deixa lá para os pobres, para os órfãos, para as viúvas. Um exemplo claro disso é o livro de Ruth, não é verdade? Que ela sai nos campos de Boaz para poder pegar espigas. Aquelas espigas ali é as que caíam, não é verdade? Por quê? Porque era uma ordenança divina. Porque Deus tem cuidado dos pobres, necessitados, dos órfãos, da viúva. Meus irmãos, é um chamado para nós. E que isso grave em nossos corações. Para essa semana, seja generoso. Já sou Natan, continue sendo. Seja mais ainda. Porque o Senhor tem cuidado. Ele tem cuidado. Natan, e se eu não ajudar, essa pessoa vai morrer de fome? Talvez não. O Senhor levanta outra pessoa generosa. Mas e a minha vida com o Senhor, né? E depois, não é verdade? O Senhor, ele, a escritura está aí. Ah, ele vai cobrar de mim, Natan? Não sei, mas um dia a gente pode precisar. E aí?
E o nome do Senhor, como é que vai ser? Vai ser glorificado através da sua vida ou vai ser envergonhado? Não é verdade? Então, meus irmãos, guarde isso. Seja generoso. O Senhor, Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos socorrer no momento de dificuldade. E nós também podemos ser canal de bênçãos, chegar a outras pessoas através da generosidade. Quando eu tenho duas, eu dar uma. Quando eu tenho 2 pacotes de arroz, eu doar um. Nesse frio aí, meu Deus, um casaco, que seja uma blusa, o Senhor, Ele, com certeza, trará recompensa. Mas não só por isso, não espere, né, só por causa do retorno, né, a lei do retorno, aquela coisa toda, não. Ah, eu vou ajudar para eu ser ajudado. Não, não, por generosidade. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai se alegrar de nós nesse ponto, né? E nós vamos estar cumprindo a sua palavra. Porque os coríntios tinham, os macedônios não tinham, mas eles eram generosos. E Paulo cita isso. Amém, meus irmãos? Leia em casa, leia aí, né, o capítulo, né, do 1 ao 15. É interessante que nós vamos clarear as ideias melhor aí, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe, né? Assistam esse vídeo, que se você chegou até aqui, que você assistiu, e que Deus continue abençoando a sua vida. Semana que vem nós estamos de volta, querendo o Senhor, e guarde essa palavra no seu coração, porque, né, Paulo cita também outra passagem, né, que é melhor dar do que receber, não é verdade? Então vamos ser generosos, porque o Senhor, Ele cuida mesmo. O Senhor tem uma preocupação com órfãos, com viúvas e com os pobres necessitados. Amém, meus queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima, querendo Deus. Amém.